Guarulhos viveu uma sexta-feira muito difícil em função da greve de caminhoneiros que atinge todo o país, sem contar a corrida aos postos de gasolina e álcool que amanheceram com suas bombas inoperantes. O transporte público funcionou precariamente e até a coleta de lixo foi afetada. O prefeito da segunda maior cidade do estado foi obrigado a adotar um plano de emergência que previu até o fechamento de algumas escolas municipais. Mais detalhes de como a crise dos caminhoneiros afetou a vida da cidade de Guarulhos, você acompanha nesta edição do Jornal da Câmara que está começando agora. Nesta edição do Jornal da Câmara, você também vai saber que Guarulhos realiza simulação de emergência aeronáutica com a mobilização de cerca de 100 pessoas e 2 hospitais. Cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso volta a fazer sepultamentos assistenciais. E amanhã, sábado, tem a 5ª edição do Pets Day Guarulhos no Parque Fracalanza. O presidente da Câmara de Guarulhos, vereador Eduardo, recebeu a visita do vereador paulistano Mário Covas Neto nesta sexta-feira, 25 de maio. Os parlamentares alinharam a agenda política e falaram sobre projetos de lei discutidos nas 2 casas legislativas. Entre eles, o projeto de lei que proíbe fogos de artifício com efeitos sonoros. Em São Paulo, o projeto foi sancionado na última quarta-feira e em Guarulhos ele está em análise e aguarda votação. O vereador João D'Artio, do Podemos, também participou do encontro. Greve dos caminhoneiros. Guarulhos, assim como todo o país, viveu uma sexta-feira difícil em função da paralisação dos caminhoneiros que chegou ao 5º dia. O motivo da manifestação é a política de preços da Petrobras e o alto custo do diesel. Mesmo depois do acordo entre o governo federal e alguns representantes da categoria, os caminhoneiros decidiram manter os bloqueios parciais em importantes rodovias de todo o país. O guarulhense sentiu de perto as consequências da paralisação. Houve uma grande corrida aos postos de gasolina da cidade e muitos deles acabaram ficando sem combustível já na quinta-feira. Naqueles em que havia álcool e gasolina nas bombas, foram formadas filas quilométricas de carros em diversos bairros da cidade. A preocupação com a possível falta de produtos no comércio desencadeou uma corrida aos supermercados. No fim da tarde de quinta-feira, o prefeito de Guarulhos anunciou um plano de contingência para minimizar os danos da greve. Na manhã desta sexta-feira, o transporte coletivo teve uma redução de 60% da frota. O transporte escolar que atende os alunos da rede municipal e a coleta de lixo foram suspensos. Sem um acordo entre os caminhoneiros e o governo federal, a expectativa é de que o guarulhense tenha um fim de semana complicado. No começo da tarde, num pronunciamento transmitido ao vivo pela TV, o presidente Michel Temer lamentou que o acordo com os caminhoneiros não tenha sido cumprido em sua totalidade. Ele prometeu usar forças federais para desobstruir as estradas. Como os funcionários do aeroporto de Guarulhos reagiriam diante de um acidente aéreo? Na última quarta-feira, a GRU Airport realizou uma simulação de emergência aeronáutica, mobilizando cerca de 100 pessoas e 2 hospitais da cidade. Essas simulações são realizadas a cada 2 anos, por exigência da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Às 9h37, o Centro de Controle Operacional do Aeroporto informados pela torre sobre problemas hidráulicos e elétricos em uma aeronave. 4 minutos depois, o Beechcraft Hawker 800, com 20 pessoas a bordo, está sob uma cortina de fumaça. Em 3 minutos, chegam caminhões Panther sob o comando da equipe de bombeiros da Força Aérea. Jatos de água debelam o incêndio em pouco mais de 2 minutos. E 4 minutos depois, começa o resgate das vítimas. Entre os 18 passageiros e 2 tripulantes, há um boneco bebê que passa por manobras de ressuscitação. Ao serem retirados da aeronave, os feridos recebem atendimento na triagem e seguem de maca para os primeiros socorros. Nesse momento, trabalham em conjunto as equipes de médicos, enfermeiros, socorristas e o Corpo de Voluntários de Emergência, formado por 50 funcionários de diversos setores do aeroporto.
O pessoal estava calmo, atento, todo mundo desempenhou legal o seu papel. Os maqueiros carregaram as macas, os socorristas ajudaram os enfermeiros aqui do aeroporto, os médicos. E o líder sempre ali imobilizando a cabeça e dando a voz de comando para que a gente levasse para as ambulâncias e para o helicóptero. Em 13 minutos, chegam ambulâncias para remover os feridos para o Hospital Geral de Guarulhos e para o Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso. Ao todo, são 7 veículos. Os mais graves seguem de helicóptero da Polícia Civil ou Militar. A gente estimava em torno de 1 hora, né? Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. O que a gente avalia aqui também é o tempo-resposta do nosso bombeiro interno, né? E a chegada dos recursos externos. Então, tá dentro, a gente sabe que numa situação real a gente tem vários percalços aí no caminho, né? Tem a questão de trânsito e tal, e a gente tem que avaliar nesse exercício o quanto nós estamos preparados aqui no aeroporto para fazer frente à emergência até que todos os recursos realmente possam chegar. Segundo o gerente de operações, o fechamento do acesso do aeroporto à rua Jamil João Zarif não dificulta a remoção de vítimas. Não atrapalha, porque a gente já tem o contato com as polícias, né? E já tem todo um plano montado para fazer esse acesso e a evacuação das ambulâncias por esses corredores que são abertos. Tudo pela L. Smith. Em 1 hora, o atendimento e remoção dos 20 feridos são concluídos no simulado. Na vida real, a média de passageiros por aeronave chega a 140. Tudo isso a gente multiplica se um dia a gente tiver uma situação real. Ninguém quer ter isso, mas a gente precisa estar preparado para se caso aconteça. Projeto que proíbe a instalação de aterro sanitário na área de proteção ambiental do Cabo Sul é analisado por Comissão de Constituição e Justiça. Veja os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 8 projetos na reunião do dia 24 de maio. Ao todo, foram emitidos 4 pareceres favoráveis e 2 contrários. Um projeto foi arquivado e, para outro, foi elaborado um memorando ao autor. Entre os pareceres favoráveis está um projeto dos vereadores Edmilson Lula Souza e Zé Luiz Lula, proibindo a instalação de aterro sanitário na área de proteção ambiental do Cabo Sul. Presidente da comissão, Marcelo Lula Seminaldo, justificou o apoio ao projeto. A questão ambiental a gente precisa respeitar acima de tudo. A gente sabe que há um interesse econômico muito forte da empresa CDR de fazer a ampliação do aterro sanitário deles e deixar claro para a população de Guarulhos que há pessoas que dizem que nós somos contrários a que haja local para colocar o nosso lixo, né? Sendo que, na verdade, não. Esse aterro da CDR ele servirá para receber única e exclusivamente lixo da cidade de São Paulo e de 43 municípios que fazem aqui, que são próximos a nós. Então, não se trata do lixo da cidade de Guarulhos. Essa ampliação do aterro da CDR é para receber lixo da cidade de São Paulo e de 43 cidades vizinhas. Então, nós já possuímos o nosso aterro sanitário, que é uma questão que, inclusive, a gente entende que precisa ser superada, melhorada. A gente tem que discutir a coleta seletiva. A gente está no século XXI fazendo aquilo que se fazia no século passado. Então, temos que preservar o meio ambiente e essa legislação, essa lei proposta pelos vereadores, ela vai nesse sentido, por isso recebeu o nosso parecer favorável. A Comissão de Educação analisou um projeto de lei apresentado pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas. Ele propõe a criação do programa Escola Sem Partido no sistema de ensino da cidade. O presidente Serjão Inovação comentou o parecer emitido pela comissão. Nós da comissão nos reunimos para discutir esse projeto e chegamos a um denominador comum, e até mesmo porque é um projeto inconstitucional. Então, decidimos por estar dando aí o parecer contrário ao projeto. E agora vamos falar do esporte aqui da cidade. Neste fim de semana tem o clássico entre as equipes guarulhenses de futebol pela primeira rodada do retorno do Grupo 7 dos campeonatos paulistas Sub-15 e Sub-17. No sábado, jogando no estádio Antônio Soares de Oliveira, o Ninho do Corvo, Guarulhos e Flamengo jogam às 9 da manhã pela categoria Sub-15 e às 11 horas pela categoria Sub-17. Ainda no sábado, mas pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, as equipes principais dos clubes da cidade tentam se manter na zona de classificação do Grupo 4.
Jogando em Mogi das Cruzes, o Flamengo, quarto colocado, enfrenta o Atlético Mogi, lanterna do grupo. O jogo será às 3 da tarde no Nogueirão. O Guarulhos recebe no Ninho do Corvo a equipe do São José. O jogo será no domingo, às 10 da manhã. Dependendo do resultado do jogo entre Paulista e Amparo, Guarulhos e São José podem decidir a liderança do grupo, já que, assim como o Paulista, estão com os mesmos 16 pontos. Pelo Campeonato Metropolitano das categorias de base do futsal, o Clube Atlético Guarulhense disputa no sábado 4 jogos. Pela Série A2 da competição, as equipes guarulhenses do Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18 entram em quadra a partir do meio-dia no ginásio do Céu Cumbica. Os jogos serão contra a equipe do Vila Ema. E ainda nesta edição, você acompanha a agenda do basquete e do handebol. O cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso voltou a fazer sepultamentos assistenciais que são gratuitos à população carente. Também houve redução do preço dos serviços funerários para quem não tem acesso ao benefício. Hoje, o cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso tem cerca de 450 sepulturas para atender a população carente. O serviço tinha sido suspenso há 4 anos por conta do esgotamento de áreas para enterro. Nós tivemos que paralisar em 2014 os sepultamentos em terra aqui, para abrir as áreas para ocorrer a verticalização do cemitério. Nós ficamos de 2014 a 2018, é o tempo exato que deu para que as quadras onde a gente tinha as pessoas sepultadas, desse o tempo legal da exumação para que a gente voltasse a fazer esse serviço assistencial aqui. Dona Antônia teve de enterrar a cunhada que morava na região do Bom Sucesso em outro cemitério por causa da superlotação. Não pôde ser sepultada aqui, teve que ser lá no Vila Rios. E lá no Vila Rios, nem muro de limitação não tinha na época. A gente praticamente enterrou-a no meio da rua. O sepultamento assistencial está incluso a urna, o transporte, o velório e o sepultamento. Mas, pela preferência da família, vela e véu. E também, quando é necessário, em alguns casos, o fundo que vai dentro da urna para evitar vazamentos de líquidos. Para ter direito ao sepultamento assistencial, a família tem que ter uma renda inferior a meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 477 por pessoa da família. Além desse limite aí de renda, a pessoa pode ter esse benefício se participar dos programas assistenciais como Bolsa Família, Renda Mínima ou então se a pessoa que faleceu for doador de órgãos. A família deve solicitar a gratuidade nas agências funerárias municipais, no centro ou na Vila Rio, por meio de requerimento de sepultamento assistencial. A comprovação dessas situações deve acontecer em até 5 dias do falecimento nas unidades do Fácil. Nem todo mundo tem dinheiro para estar pagando, né? Um túmulo, né? Porque é difícil, né? A Prefeitura também reduziu os valores de mais de 40 itens da tabela de serviços funerários. A urna padrão, por exemplo, passou de R$ 645 para R$ 377. O valor de sepultamento em gaveta caiu de R$ 269 para R$ 184. Nós tivemos primeiro uma revisão geral de todos os nossos produtos, renegociação com todos os fornecedores e mudança de procedimentos de atendimento. Nós dividimos em 3 padrões, um padrão mais popular, um padrão executivo e um padrão luxo. E dentro desses 3 padrões nós conseguimos encaixar produtos com qualidade e com melhor preço. Para a Dona Rosa, a redução de R$ 160 no valor total da exumação de sua mãe foi bem-vinda. Diminui um pouquinho, né? Tudo que diminui um pouquinho, pelo menos é melhor para a gente, principalmente nós, né? Que hoje em dia as coisas estão tão difíceis, né? Pessoa desempregada, com problema de saúde, então, pelo menos eu achei um pouco melhor. Melhor, né? Diminuiu, né? Pelo menos eu fiquei mais alegre. Comissão de Direitos Humanos discute projeto que propõe o reconhecimento da visão monocular como deficiência visual. Acompanhe.
A Comissão de Direitos Humanos se reuniu na manhã de quinta-feira para analisar 2 projetos de lei. Um deles foi apresentado pelo vereador professor Rômulo Ornelas, do PT. A medida propõe o reconhecimento da visão monocular como deficiência visual. A presidente Carol Ribeiro comentou o projeto e o parecer da comissão. É um projeto bem feito, né, do vereador, e a nossa comissão se posicionou favorável, que a gente entende que você não ter uma visão, né, atrapalha, então demos o parecer favorável. 3 itens estavam na pauta da Comissão de Saúde Pública. 2 deles receberam parecer contrário e apenas um foi analisado favoravelmente. Trata-se da medida apresentada por pastor Anistaldo, em parceria com o então vereador Guti. O presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, comentou a proposta. Teve um projeto de lei aqui, aonde em lanchonetes, restaurantes, fica cartazes afixados que quando uma pessoa engasga, entendeu? Aí existe uma manobra para que alguma pessoa que vê isso aí socorra essa pessoa, entendeu? Apesar que eu acho que, tendo ou não tendo esse cartaz, quando a pessoa acontece um incidente desse, eu dizer que um vizinho ali, uma pessoa próxima ali, iria cuidar dessa pessoa da mesma maneira. Mas nós achamos importante a preocupação do vereador e demos favorável nesse projeto dele. O vereador falou sobre a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, que está agendada para a próxima semana. Nós temos agora, quarta-feira, dia 30, às 9 da manhã, nós vamos ter uma audiência pública da saúde, tá, de prestação de contas da Secretaria da Saúde. Então, é importante a população saber com antecedência dessa audiência pública, porque a presença da população é muito importante. Ainda mais visto que a saúde na nossa cidade está tendo uma reclamação muito grande pela nossa população e nós precisamos da população presente para tentarmos juntos melhorarmos e cobrarmos o secretário que estará presente nessa audiência pública de quarta-feira, dia 30 de maio, às 9 da manhã. Amanhã, dia 26, tem a 5ª edição do Pets Day Guarulhos, no Parque Júlio Fracalanza. Se você tem um bichinho de estimação, leve ele para participar. O evento é uma parceria do Grupo Escoteiro Guaru com a clínica Pet Life Club e tem inscrição solidária. Nós, do Jornal da Câmara, fomos conversar com um dos organizadores do Pets Day. Confira. A programação do Pets Day Guarulhos começa às 9 da manhã e vai até 1h30 da tarde. São uma série de atividades e eu estou aqui com o Jamil Masri Filho, ele que é diretor de comunicação e marketing do Grupo Escoteiro Guarulhos, um dos organizadores do evento. Jamil, conta pra gente o que vai ter de interessante aí nesse sábado pela manhã. Nós vamos começar com uma caminhada no entorno do parque, com os batedores da prefeitura ajudando no trajeto. Na sequência, nós vamos ter uma apresentação do canil da GCM, uma apresentação completa, já está programada. E a partir daí, 4 palestras, 2 salas simultâneas, com comportamento animal, alimentação do animal, o meio ambiente com o animal e a convivência do ser humano com o animal também. Essas são as 4 palestras que vão acontecer. Após isso, tem a adoção de animais pela ONG Projeto Vida e um trabalho junto a toda essa comunidade que vai estar no entorno lá. É isso. E, Jamil, qual que é a importância de ter um evento reunindo todas essas atividades aí voltadas ao bem-estar animal aqui na cidade de Guarulhos? É exatamente aproximar o dono do animal dele, entender a importância dele e o quanto a gente tem que tratar bem o animal dentro de casa. Esse é o principal objetivo nosso. E tem um detalhe também, né, gente? As inscrições, elas são solidárias. Conta pra gente como que as pessoas que participarem vão poder ajudar. A inscrição solidária é o seguinte, é 1 quilo de alimento e agasalhos para a campanha de inverno do Fundo de Solidariedade, ou 1 quilo de ração e agasalhos para o Fundo de Solidariedade. Esse quilo de ração vai para essa ONG Projeto Vida, que vai estar alimentando os animais que eles cuidam. Então tá certo. Muito obrigada aí pelas informações desse evento que vai acontecer sábado, né? É sábado agora, dia 26, no Parque Júlio Fracalanza, na área toda do parque a gente vai utilizar. Inclusive vai ter um playground para os animais lá, uma área de recreação também. Conto com vocês.
Então tá certo, lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo site do Pets Day Guarulhos, que está aqui na tela embaixo, você pode anotar e participar. As inscrições podem ser feitas amanhã mesmo no Parque Fracalanza com a entrega das doações. O parque fica na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta. E no domingo, a Banda Sinfônica do Conservatório Municipal se apresenta no Jardim Tranquilidade. A apresentação terá início às 9 horas da manhã na Praça Nossa Senhora de Fátima e não é preciso pagar nada para assistir. O projeto A Praça é de Graça é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. De volta então com a agenda esportiva, vamos agora falar do basquete. No sábado, os meninos das categorias Sub-12 e Sub-14 da Pagebasque entram em quadra para mais uma rodada do Campeonato Metropolitano. Os jogos serão contra a equipe do São Paulo e serão disputados no ginásio da FIG, na Vila Galvão. As partidas se iniciam às 2 da tarde com o jogo da equipe Sub-12 e em seguida, às 4 horas, o jogo do Sub-14. Depois de quase 2 meses desde a última rodada, as equipes guarulhenses do handebol masculino da categoria Mirim voltam à disputa do Super Paulistão 2018. Serão 3 partidas, todas disputadas no sábado no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo. Às 9h45 da manhã, o Hércules enfrenta a equipe do Pinheiros. Ao meio-dia, o Hércules retorna à quadra para enfrentar a equipe de Barueri. E às 15h para 1 da tarde, a Ciceg Guarulhos joga contra a equipe de São Bernardo. É isso aí, o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado por ficar com a gente e um bom fim de semana.